Graça e paz, boa noite, tudo bem com todo mundo? E calor, muito calor, inclusive aqui dentro, né? Tá calor hoje. Não, tá calor. Começo pedindo perdão aos irmãos pelo estado da igreja. Estamos nessa obra aí na fachada, feita pelo vizinho. E infelizmente, enquanto a gente está olhando, a coisa vai. Não olhamos, eles melecaram a parede toda. Vocês viram ali, as portas estão cheias de cimento, o letreiro está todo cheio de cimento. Isso porque a pintura é nova e o letreiro é novo. Aquela porta ali não abriu porque não abriu, a chave não funcionou. Essa aqui já não está funcionando. E aí eu fiquei com raiva. Liga pro cara. Aí, graças a Deus, ele não quis conversar. Porque se eu tivesse falado, eu ia esculachar, ia brigar, a coisa ia ficar feia, porque eu fiquei com raiva. Olha que é difícil eu ficar com raiva, vocês sabem. Mas Deus é bom, Deus nos livra de cada coisa, porque na verdade nós precisamos deles. Eles estão reformando porque nós pedimos, é a parte deles, mas eles nos atenderam. Então, se eu tivesse brigado, quem sabe como ia ficar. Mas aí, tá feio, o ar-condicionado tá ruim porque mexeram na fiação. Vamos ter que chamar o técnico para saber o que está acontecendo, porque não está no seu total, nem acendeu ali o LED do aparelho. Mas sabemos que quando Deus quer abençoar, o diabo já começa a vir contra, não é? E o que tem terça-feira? O que tem terça-feira? E sábado? Conferência das mulheres. Está convidada a nossa irmã. Então tem que estar tudo pronto. Então, que Deus ali me acalme, que é para amanhã a gente ter essa conversa. Para pelo menos o pedreiro, que não é o vizinho, né, mas foi o profissional contratado. Obrigado. Que pelo menos limpe, acerte as coisas, para que fique tudo pronto e haja bênção. Amém? Inclusive pedi aos homens aqui, os mais levinhos, para botar a escada ali, porque parece que tentaram puxar a fiação por fora do ar-condicionado, da elétrica. Então a gente precisa suspender o máximo possível. Eu já fiz isso quarta-feira. Quarta-feira eu já levantei, mas agora está pior ainda. Então não sei se foi alguém que puxou, se foi o pedreiro que afetou ali o ar-condicionado. Então precisamos dos homens, se não saiam correndo hoje, pegue a escada ali, vamos tentar lá levantar o máximo possível. E amanhã ver o que vai ser feito. Quebraram ali um dos vasos, de planta está quebrado, deve ter caído. Tudo bem, acidente acontece, né? Que eles tiraram o reboco, caiu, quebrou um vaso. A planta ali, que a irmã plantou, perdeu as flores, está tudo cimento, então... Ai, Jesus, então... E eu, depois que eu fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva de mim mesmo, né? Porque se eu tivesse vindo aqui na sexta-feira, talvez tivéssemos impedido alguma coisa. Mas tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não deu para acompanhar. Ontem também não viemos aqui, que nós saímos, viajamos, aniversário das minhas irmãs, e aí só fomos ver hoje, na hora. Então, peço perdão aos irmãos. E orem para que haja mais homens, para quando eu não estiver, outros estejam, não é? Para que haja essa manutenção. Mas oremos, porque já é bênção esta obra na fachada. Já é resultado de oração, irmãos, entendeu? O proprietário fazendo uma parte, que nem seria obrigação dele, fala-se aqui publicamente, mas ele com o coração aberto se prontificou a fazer a parte dele, ele que interviu com os vizinhos, para que isso acontecesse. Então, isso aí já é um grande milagre, porque eles não se falavam. E Deus fez esse milagre. Que essa obra seja um motivo de reconciliação entre eles, né? Mas sábado tem que estar pronto.
E terça-noite o ar-condicionado funcionando aqui para as mulheres, que com esse calor está falando que vai ficar mais quente, hein? Vai ficar mais quente. E também recebemos de doação, de oferta, os novos letreiros que ficam acima da marquise. Esse da frente já foi oferta de quem nem é crente, membro da igreja, e os letreiros de cima também foram oferta de pessoas que não são membros da igreja, mas que conhecem o nosso trabalho, nosso ministério, que vem aqui, não é isso? Na roda de conversas, e aí a esposa falou com o marido, e aí eles se prontificaram. Então é grande bênção. E chegou pertinho da conferência, como as irmãs estavam orando. Então, vamos continuar intercedendo e que eu fique com menos raiva. E que essa raiva não afete a pregação, que a vontade, já entreguei, falta só acontecer. Lucas capítulo 3. Entrega também a renúncia que o nosso Salvador fez por nós, que o nosso Deus fez por nós. Alguns irmãos avisaram que não estariam, oremos por eles. Lucas capítulo 3 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados, aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Até aqui, João Batista, um homem guiado por Deus e por seguir o que Deus estava lhe dizendo, foi preso, sentenciado à morte, perdeu a cabeça por vaidade de uma pessoa e por omissão de uma autoridade em acatar o que a vaidade dizia. Esse João Batista tem a idade próxima ao de Jesus, vocês sabem, primo dele, e não descreve como foi o seu crescimento. Mas aqui na Bíblia, no Evangelho, ele já aparece pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho num momento onde a política
guiava esta nação chamada Israel. Roma, dominando aquele território com seus governantes. Governantes esses que eram parentes, irmão de um. Eles governavam regiões, Judéia e tal, a cidade ali, a cidade aqui. E esses governantes estavam tendo apoio dos israelitas, até porque também não tinham muito o que fazer. Ou eles se submetiam, ou eles se submetiam ao que Roma assim estava determinando. Sabemos que esses sacerdotes e profetas ali da época, muitos que tinham compromisso com Deus, pagaram um preço alto, mas aqueles que não quiseram perder a cabeça, acabavam se submetendo de tal forma ao Império de Roma, que até quebravam ou não cumpriam totalmente os mandamentos de Deus, por interesses de conveniência. E é por isso que eu disse que eram políticos. Mesmo que sumos sacerdotes, por conveniência, aceitavam muitas coisas, e até que mais tarde, ali quando Jesus foi preso, foi conveniente a eles entregarem tudo para Roma e dizer assim, olha aí, esse Jesus aí, ele está aprontando contra César. Porque eles não tiveram argumentação para paralisar o que Jesus estava fazendo. E sabemos que não é muito diferente de hoje, né, irmãos? Os políticos, eles, por conveniência, conduzem o nosso território, o nosso país. Senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, na eleição dizem que querem fazer pelo povo, mas chega na hora, povo deles, aquele é irmão disso, irmão daquele, eles querem isso. E aí vão elegendo filhos, sobrinhos, primos, e botam lá nos cargos os parentes. Não pode, é crime, não é isso é o quê, mas sempre vão dando um jeito e o povo fica para trás. Mas sabemos que isso também é a tendência natural do ser humano, ainda mais impulsionado pelo que o adversário faz em nossas vidas. Quando não é a mente humana que maquina, o diabo vem, sopra no ouvido e aí junta a fome com a vontade de comer para o mal e faz as coisas erradas. E aquele que entra com boas intenções, com boa vontade, ele só tem uma decisão a tomar, que são dois caminhos. Ou sai fora, ou entra no sistema, entra no esquema ali. Então, política. E João Batista, que era um judeu, que tinha a revelação do Senhor, ele foi impulsionado a Deus para falar sobre arrependimentos. Arrependimento para que o povo voltasse a se lembrar do amor de Deus, dos mandamentos de Deus, dos primórdios, dos princípios. Hoje nós dizemos princípios bíblicos. Lá João Batista devia falar princípios das Escrituras, princípios da palavra de Deus. E ele escolheu um local inusitado para fazer isso. O deserto. Havia a prática, naqueles tempos, de que se alguém quisesse falar alguma coisa, ia para as praças, botava um caixote, subia em cima e falava aquilo que queria falar. A maioria dos filósofos de todos os tempos, eles falavam essas coisas, né? Eles ali eram ouvidos pela população naquilo que queriam explanar. Ouvisse quem quisesse ouvir, vaiava quem quisesse vaiar,
aplaudia, quem quisesse aplaudir. Então, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, os nossos antecessores, líderes evangélicos fizeram isso quando iam para as praças, fazer as cruzadas, e até outras sobre a política, eles vão para a praça, eles falam ali as suas pautas de trabalho. Então, João, se ele queria pregar alguma coisa, o lugar dele deveria ser as praças. Paulo fez isso quando foi para o Areópago. Era um local onde quem quisesse se levantava e expunha as suas opiniões. E foi lá que ele também pregou o evangelho para todas aquelas pessoas que estavam ali. E nós já vemos aqui essa questão da política, onde o conhecimento vai fazer a diferença. Coloquei no grupo esses dias um cartoon, é cartoon que fala, né? Desenho. Cartoon é coisa antiga? Desculpe aí. Então, que dizia assim, olha, uma menina falando para o coleguinha, olha, não saber ler é perigoso, porque senão nós vamos ser obrigados a acreditar no que falam para nós. Então, com todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar aquelas coisas que são de seu interesse, mesmo que você ache que não seja. Porque disso depende a sua vida. Se disserem que azul não é mais azul é porque é, na verdade, vermelho, como é que ficam os seus princípios? Se você sempre gostou de azul, você vai deixar de gostar de azul porque alguém disse que mudou? Nós vemos, né, sobre saúde. Nós vemos e entendemos que é uma briga de cachorro grande para ganhar dinheiro. Porque numa época não pode comer ovo porque tem salmonela. Noutra época pode comer ovo porque a proteína é excelente e não faz mal nenhum. Numa época pode comer carne suína. Noutra época não pode porque dá muito micróbio, muita bactéria, dá muita doença. Óleo de soja não pode. Aí tem que ser óleo de milho, óleo de girassol. Aí agora já falaram que já não é assim, desse jeito. Óleo de milho, de girassol, faz tanto mal quanto o de soja. Nós vamos acreditar em quê, gente? É claro que ninguém vai estudar farmacêutica, vai estudar nutrição, biologia para saber dessas coisas. Mas nós temos que estar antenados, como dizem os jovens, temos que estar conectados, ouvir várias opiniões e com o conhecimento que eu tenho, tirar uma conclusão e aí tomar uma decisão por minha vida. Ou eu uso óleo de soja, ou eu uso óleo de milho ou de girassol. Eu tenho que tomar uma decisão. E seja o que Deus quiser. Mas pelo menos eu estou convicto. Eu não estou andando conforme os outros vão falando. Ah, óleo de soja de girassol não é bom. Bem, quando eu comia óleo de soja, eu fazia mal. Tinha diarreia, dor de barriga, tinha azia. Agora que eu usei o girassol, eu estou dando um exemplo, né? Não está fazendo, não fez mal. Mas a ciência, os cientistas, os noticiários estão dizendo que faz mal. Bem, se antes era pior, vou ficar agora com menos pior, vou continuar com. Eu vou poder ter argumentação para tomar uma decisão que ou vai fazer bem, ou pelo menos não vai fazer mal nenhum. E aqui, o povo desta época do livro seguiam o que as autoridades falavam. A maioria, vocês sabem, não tinham conhecimento, nem era permitido estudar. Vemos na história da igreja que falava-se uma língua de tal forma que o povo não soubesse e tinham que acreditar no que era pregado.
Porque quem pregava eram pessoas idôneas, pessoas santas, pessoas que tinham amor pelas almas. E aí, lá. Passou-se o tempo, houve a reforma protestante, porque não era bem assim aquilo que falava. Conforme o conhecimento foi crescendo, foi se entendendo que aquilo que se pregava desde tanto tempo não era bem assim. Então, por mais que hoje nós tenhamos políticos pregando tanta coisa, conhecedores, influencers, mentores, coaches, empresários que falem tantas coisas, nós temos que nos aprofundar em conhecimento, naquilo que importa para a nossa vida. Eu não vou hoje estudar se o carro é movido a energia elétrica melhor ou não, até porque eu não pretendo comprar. Não gosto de dirigir, só aposto no que gosto. Mas o dia que tiver que comprar, a gente vai ter que estudar, pesquisar, consultar quem usa, quem não usa, se é bom, se não é, se corre, se gasta, se é realmente econômico, se não é, se polui ou não, porque aquilo ali vai depender do uso que eu vou dar na minha vida. E falando-se de Caifás e Anás, que eram os sacerdotes, aliás, os sumos sacerdotes, a maior autoridade espiritual de Israel, hoje nós também temos que ter cuidado com os líderes religiosos, líderes evangélicos. Porque, por mais conhecidos que sejam, eu tenho que conhecer a verdade para entender e saber se o que ele está falando é de Deus ou se não é. Os apóstolos, depois dessa época, já tinham uma fama, já eram conhecidos, já sabiam, porque a Bíblia diz que eles faziam sinais e maravilhas e o povo os seguia. Mas chegaram numa certa cidade, Simone, e o povo não acreditou tanto assim, não. Porque era um pouquinho diferente do que eles tinham aprendido na Bíblia. Era um pouquinho diferente, ou por palavras, ou por gestos. Peraí, só quem pode operar é o sumo sacerdote, pode fazer cura. Que negócio é esse, Anderson, de fazer cura no sábado? De fazer uma caminhada de Vila Isabel até Grajaú, até Engenho Novo, para pregar, visitar uma família e dar uma bênção? Não pode andar tantas léguas. Mas os apóstolos ali pregando, o que esse povo fez? Povo de Bereia. Espera aí, vou conferir. E eu lá nas Escrituras, e é mesmo, olha só, dá para ter esse sentido. Poxa, não preciso nem consultar, já bateu aqui que, olha, é de Deus mesmo. Não, espera aí, explica melhor esse negócio aqui, ô Paulo, ô Pedro, ô João, explica aqui melhor porque não está batendo aqui não. E aí, então, nós entendemos que eles foram explicando, e o arrependimento foi chegando. O mesmo arrependimento lá da época de Esdras, Neemias, quando o povo estava exilado na Babilônia e retornando, Neemias fez a reconstrução. Mas Neemias não era líder espiritual, Neemias não era líder religioso, era mordomo, que foi incumbido por Deus de fazer uma missão, reconstruir o templo. Então não foi Neemias que ensinou o povo a palavra. Vem cá, escriba, vem cá, doutores, vem cá, teólogos, vem cá, líderes religiosos. Explica para nós por que o muro tem que ser reconstruído. Explica para nós por que nós temos que estar nessa terra. E Esdras e os outros escribas, os outros doutores da lei, pegaram o caixotinho, botaram na praça e começaram a falar das Escrituras, a pregar o que Deus fez, 10 mandamentos, no deserto, Davi, os profetas, Salomão, e foram explicando, e foram falando, e os profetas menores, os profetas maiores, e foram explicando, e o povo foi chorando, porque o povo estava há 70 anos na Babilônia. Os mais antigos talvez já tivessem morrido. E os mais novos, quando cresceram, não foram ensinados a palavra de Deus. E quando ali os doutores, os teólogos, os professores começaram a
Diz o texto lá em Esdras que um lia e outro explicava. Ficaram de manhã até meio-dia, o povo em pé. E conforme eles iam entendendo, diz a palavra de Deus, caíam em choro. Porque eles entendiam o que Deus fez no passado e o porquê que eles estavam vivendo aquele momento de caos total. E esse arrependimento fez com que houvesse uma mudança pessoal e uma mudança coletiva no meio daquele povo. Mas aqui esse líder, Anás e Caifás, por interesse próprio, ali junto com o Império Romano e junto com o mundo, vamos dizer assim, estão seguindo a vida para facilitar. Eu não quero perder meu cargo, não quero perder a posição, assim como nós, muitos crentes, não queremos perder a nossa posição na sociedade. Não queremos perder a nossa posição na nossa família, na nossa casa. Deus nos diz para fazer alguma coisa e não vou fazer porque não é bom não. Eu já sei que eu tenho que fazer, eu não vou fazer porque senão, se entregar, eu vou perder. E João Batista, então, entendeu, deve ter tido a revelação de Deus, olha, se você for pregar na praça, no meio de todo mundo, não vai adiantar para nada. Eu pergunto para vocês, os mais antigos, Largo da Carioca, alguém uma vez já parou para escutar aquele pregador que tinha lá? Dava vontade. Os que paravam era para escarnecer, para rir. O que ele pregava era verdade, mas não havia atenção. Então João Batista entendeu, se eu for para a praça pregar essas coisas, ou eu morro lá mesmo, ou as pessoas vão passar e rir, porque o meu amigo riu, então eu também vou rir. Aquela família não ouviu, por quê? Porque aquela outra família ficou falando já mal. Então ele entendeu que ia jogar pérola aos porcos. Ia perder tempo. Então para onde ele foi? Para o deserto. Então eu digo para você, se você quer ouvir alguma coisa de Deus, saia do meio da multidão. Vá para um lugar recluso. Às vezes nem no meio da família. Jesus falou assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Papai do Céu. Tem momentos que é sozinhos. Hoje os crentes vão para o monte, só buscar Deus. Outros numa vigília na igreja, outros no seu, né, como é que fala? Você botou o devocional da manhã, o Lucas até botou uma adoração. Durante o seu devocional, escute esta música, medite na letra, né? Porque nós precisamos disso. No tumulto da praça, muita coisa eu vou escutar e não vou entender. Muita coisa eu nem vou escutar por causa do burburinho que está à minha volta. Nós temos aqui muita preocupação com essa janela aqui. Ela é boa porque dá visibilidade, mas também tira a atenção. Por isso a ideia de apagar as luzes, que pelo menos esse ambiente mais confortável me faça me concentrar no altar. Porque é daqui do altar que vem a revelação de Deus, amém? Quem está aqui, seja quem for, entendemos que Deus está usando. Deus está inspirando. Então, o nosso foco tem que ser aqui na frente. Tem farol, tem buzina, abre porta, aí olha para trás e não sei o quê. Isso é natural nosso, não é defeito, não. Nem pecado, muito menos pecado. É natural nosso. Então, quando João vai para o deserto, ele está dizendo para nós, olha, para se entender o que Deus está dizendo, se concentra nele, porque no deserto não tem nada para chamar a atenção. Não dá nem para ficar conversando. Porque no deserto, quando você está no deserto é porque você está indo para algum lugar. Está caminhando. Tem uma rota a seguir. Vai ficar conversando? Não vai, eu quero chegar lá do outro lado porque está calor. Então eu não falo com muita gente, não. Posso ter até um companheiro de viagem, mas não dá para ficar tagarelando, não dá.
E aí então, quando a gente fica em silêncio, a gente escuta aquilo que nunca escutou. A gente entende aquilo que nunca entendemos. O Espírito Santo que está em mim consegue falar o que ele nunca pôde falar, porque eu não dava permissão para ele. E o meu foco estava em qualquer outra coisa. Aqui é assim, né, dando um exemplo de novo ao templo aqui. Dá uma buzina, passa um vermelho. Opa, o que é isso vermelho? É ambulância? É a polícia? O que é? Porque já assusta. Mas quando você está num deserto espiritual ali com Deus, é só você e Deus. Lembra que os maiores homens de Deus estavam assim, sozinhos. Moisés, principalmente. Era num deserto, lá no monte aqui, ele falava sozinho com Deus. Ali que ele ficou cara a cara com Deus. Josué já era general, já era conquistador, tinha o seu mentor, o seu influencer, Moisés, que o ensinou. Ele era um grande discípulo, mas ele teve as conquistas dele depois que ele ia para o deserto orar. Aquele menino que estava orando pela noiva, lá no monte. E aí ele estava no monte, no deserto, orando. Senhor, o meu pai mandou um mordomo, arrumar uma noiva para mim. Que noiva será essa? Será que é digna? Será que é decente? Será que é bonita, uma baranga? Será que é simpática? Será? O cara era jovem, não sabia quem era. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta de magrinha, tem gente que gosta de gordinha, tem gente que gosta de alta, tem gente que gosta de baixa. É claro que quando o amor bate, não tem nada dessas coisas. Mas ele estava orando, porque era uma incógnita para ele. Hoje vejo uma pessoa, por exemplo, quando a apóstola me conheceu, era um palito. 70 quilos, né? Não, 70. Era um palito. Mesmo assim, ela gostou de mim. Mas ela teve a opção. Esse cara chamado Isaac, esse menino, não tinha essa opção. O que chegasse, ele tinha que aceitar. Mas ele estava lá no monte orando, no deserto. Diz a Bíblia que quando ele estava olhando, assim, acredito que de joelhos, levantou a cabeça lá longe. A noiva também levantou a cabeça. E perguntou para o mordomo: mordomo, quem é aquele camarada lá em cima no deserto? É o meu Senhor. É candidato a ser seu noivo. Aí diz que ela cobriu o rosto. Se encontraram e foi amor à primeira vista, e Israel está aí por causa deles. Então, estar nesse deserto é a melhor forma de nós encontrarmos o Senhor e ouvi-lo. Moisés quis ver cara a cara a Deus, falou: de jeito nenhum, você não tem capacidade de me ver de frente. Lembrou da Elódia? Capacidade. Não se esconde aí, vou fazer a coisa contigo. Aí veio uma tempestade, furacão, Deus é o Todo-Poderoso. Deus não estava nele. Veio um vento forte, Senhor dos Exércitos, não estava nele. Veio uma brisa, será que é ele? Aí Moisés pôde escutar melhor, identificar melhor a voz. Não havia dúvidas se era a mente dele, ou se era o diabo influenciando, se era um líder religioso influenciando, se era um amigo, um vizinho, um parente influenciando. Não. Nessa brisa suave, é o meu Senhor. Ele não teve dúvida. Então, o deserto aqui para nós significa um lugar onde eu vou escutar o que Deus está dizendo e entender o que Deus está dizendo, e ainda mais, tem um tempo para decidir. Porque as pessoas que passavam pelo deserto escutavam a pregação de João Batista. E não é que entendiam.
alguns pediam para ser batizados, mas outros questionaram. E João falou, olha só, o caos está implantado na nossa cidade. O nosso território está tomado pelo inimigo. O nosso território tem líderes que não fazem o que deveriam fazer. Por conta disso, nós estamos pagando o pato. Porque eles que poderiam fazer, não fazem. E quando vem uma família, alguém de fazer alguma coisa, é preso e torturado. Antes disso aqui, né, que não está escrito na nossa Bíblia, está a história dos Macabeus, que foram uma família que tentaram defender Israel e expulsar os inimigos. Não resistiram, fizeram grandes coisas. A história não está na nossa Bíblia, mas está na história, mas sucumbiram, não aguentaram. E João Batista estava tentando fazer com que o povo entendesse isso, que para que houvesse a mão de Deus agindo sobre aquela cidade, só com arrependimento. Diga aí, arrependimento. É o princípio das mudanças que eu preciso e que Deus quer fazer na minha vida. E ele fala aqui ainda, claramente, olha, não é só você dizer que se arrepende. Você tem que mostrar esse arrependimento. Mudar com as suas atitudes. Porque é fácil dizer que ama, irmão. Estivemos lá ontem com a nossa parentela, né, as minhas irmãs, e tem uma irmã que é meio brabinha. Olha, ela ia fazer, mas quando escutou certa coisa, não vou mais, não vou, não, mas não vou, e não foi. Não foi. Outro foi fazer a coisa, fazer um café. Mas não foi, porque cada um tem o seu jeito. Mas a nossa maior preocupação deve ser o nosso jeito com Deus. E Deus diz, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo com Ele mesmo. Então, se eu digo que eu perdoei o irmão, mas tenho comportamentos que demonstram o contrário, eu digo o irmão, o pai, a mãe, o vizinho, né, o colega de trabalho, o pastor, seja quem for, que nós temos alguma coisa, Jesus fala o seguinte, olha, antes de entregar a sua oferta, deixa aí no altar, seja o que for que você está entregando, e vai se reconciliar com Ele. Se você tem alguma coisa com Ele. Vai lá conversar. Reconciliar não quer dizer esquecer o passado. Não. Vem cá, Zenélia, eu te magoei, foi triste, olha, você me magoou ontem. Olha, eu vou conversar. Não quer dizer que eu vou perdoá-la, nem ela vai me perdoar, mas nós vamos tentar pacificar. Vamos tentar chegar a um denominador comum, vamos tentar nos entender. Sabe lá o que sai. Mas é isso que Jesus quer, que a gente tente, que a gente procure, que a gente vá, que a gente faça alguma coisa. Ó, Senhor, eu fui lá, me abri, fui sincero, falei a verdade. E não é que ela aceitou, Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Ei. Aí vem e entrega a oferta. Porque já não há mais nenhuma acusação contra mim, porque eu fiz a minha parte. É esse arrependimento que João está falando. Não é arrependimento, eu me arrependo dos meus pecados. Pronto. Não, isso aí ninguém vê. E não é sobre esse pecado, esse arrependimento que João está falando. Ele está falando que eu tenho que demonstrar que eu me arrependi pelas minhas atitudes. Se a conveniência não vai servir para mim, se eu vou ser condenado, se eu vou ser pego, preso, se eu vou perder amizade, se eu vou perder família, isso aí é outra história que Deus vai arrumar. Mas eu preciso me posicionar. Daniel sabia que era errado fazer uma coisa. E ele cometeu um crime. Se ajoelhou,
e orou ao seu Deus, um princípio bíblico que ele tinha, porque assim as Sagradas Escrituras diziam para ele. Mas saiu uma ordem: durante o mês não podem adorar mais ninguém, só o rei. Falou, não, isso aí quebra o meu princípio bíblico. O meu princípio bíblico diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E virado para o templo, porque ele estava dominado em outro país. Ele fez sabendo que tinha espiões, sabendo que a Polícia Federal do inimigo estava lá olhando ele. Aí viu, fotografaram, tiraram o vídeo. Olha, cadê o decreto? Como é que é? Mandato, né? De prisão. Prenderam, houve julgamento e jogado na cova dos leões. E Daniel é o bambambam, não é? É o cara. Mas tem outros 3 que não eram tão bambambam assim, não. Que não eram tão poderosos, não eram tão conhecidos, não eram tão amigos do rei. Outra ordem, olha, não pode, tem que adorar. Quando tocar o chofar, tocar a buzina, tocar a sirene de emergência, de tempestade, tem que se dobrar perante o rei. Eles se dobraram? Não. Na frente de todo mundo. Eles tinham muito a perder. Eram governadores de províncias. Influência política, dinheiro, posição para defender o seu povo. Os judeus estavam presos. Eles tinham tudo que favorecia a eles e ao povo. Não. Não vou, não. Tocou alarme, todo mundo se ajoelhou, eles ficaram lá de pé. Ei, abaixa aí. Ajoelha. Aí vem soldado, vem lança, vem... Ajoelha. Vem bazuca, vem fuzil, ajoelha. Não. Ó, se não ajoelhar, vai morrer. Olha. Que fique sabendo todo mundo. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Se perder a conveniência, se perder a posição, se perder dinheiro, se perder amizade, pode ser o que for, vamos morrer. E foram jogados para morrer. Só que o quarto anjo estava lá com eles. O quarto homem, né? O anjo, aquele todo-poderoso estava aguardando a eles. Mas eles fizeram isso não porque eles ouviram dizer, mas porque eles tiveram experiências próprias com Deus e que Deus os livraria e os livrou de todas as coisas. Por causa da atitude deles, aquele rei criou uma lei: que seja adorado o Deus de Ananias, Misael, Azarias e Ananias. Isso, nomes babilônicos, que existiam outros. Esses eram os originais? Muito bem, a professora está aqui, ela fala. Entendeu? Então, eles, por causa da atitude deles, Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes babilônicos, né? Por causa da atitude deles, o nome do Senhor foi glorificado. E não perderam nada. Muito pelo contrário, receberam mais prestígio, receberam mais posição. E aqui, quando João Batista fala do arrependimento, ele quer que isso aconteça em nossas vidas. Porque o caos continua. E as pessoas que não entenderam, mas que não foram embora, estavam ali ainda. E aí, como é que vai ser isso? O que eu tenho que fazer? Porque vai ter inferno. Eu acredito que vai ter inferno. Vai ter céu. Eu acredito que vai ter céu. Mas está difícil de seguir nessa vida. Como fazer isso? E aí João continua falando. Porque a nossa maior preocupação não é com o que nós vamos perder na terra. A nossa maior preocupação é saber se vamos para o inferno ou para o céu. Porque perder a alma não tem jeito. Estava falando na classe dos batizandos que enquanto temos vida, é o momento de tomar essa decisão. E eu só vou tomar essa decisão certa se eu fizer um concerto com Deus, através do arrependimento. E esse arrependimento
me faça tomar uma atitude a favor de Jesus, independente das situações. E foi o que Jesus fez conosco. Ele tinha muito para perder. A vida dele. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Entrega, renúncia. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Olha quanto que Jesus perdeu para que houvesse uma mudança. Aleluia, amigo. E o Verbo se fez carne. Glória. Então, o que João Batista quer de nós é que a gente reconheça que não merecemos nada, não temos nada, não possuímos nada, mas que por causa de Jesus, eu posso ter a vida eterna com Deus. E eu me arrependo da minha vida, das coisas que fiz, das coisas também que não fiz. Me arrependi de não ter vindo sexta-feira, por mais que não podia, mas quem sabe se tivesse me esforçado mais um pouco, teria vindo e não estaria essa sujeira toda. Me arrependi. Mesmo que com raiva, me arrependi. De não ter preparado obreiros, homens, para estar fazendo isso, porque o cuidado com o templo, com a casa de Deus, não tem preço. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça e reflita com o Senhor. João Batista, o profeta, grande profeta, está falando com você. Eu perdi a cabeça para que houvesse salvação. E você perderia a sua cabeça? Ceia do Senhor. Jesus falou, olha, eu faço um pacto com vocês, mas eu espero que vocês façam um pacto comigo. Porque esta é a nova aliança. As alianças anteriores não funcionaram. Animais, mandamentos, regras, liturgias, usos e costumes, líderes, isso aí não funcionou. Então, somente com o Cordeiro. Jesus falou, olha, eu estou perdendo a minha vida para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas vocês precisam se arrepender. Porque vocês não estudam como deveriam estudar, não andam como deveriam andar, não falam como deveriam andar. Mas você tem uma expectativa. Porque eu vou, mas vou mandar para vocês outro Consolador. E esse outro Consolador vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E Jesus nos fala através da palavra. E eu não conheço a palavra. Eu tenho que me arrepender disso. Eu não estudo a palavra, eu tenho que me arrepender disso. Eu não leio a palavra todo dia, eu tenho que me arrepender disso. Eu não vou aos cultos quando eu tenho que ir aos cultos, eu tenho que me arrepender disso. Eu não perdoo quando deveria perdoar, eu tenho que me arrepender disso. Eu não faço o bem quando poderia fazer o bem, eu tenho que me arrepender por causa disso. Eu não ando com alguém para que ele tenha motivação, eu tenho que me arrepender disso. E Jesus falou, eu faço uma nova aliança. Esta é a minha nova aliança. Eu derramo do meu sangue para que você tenha vida eterna. O meu corpo será moído para que você tenha essa experiência de que vale a pena ter um corpo moído. Vale a pena perder a cabeça por alguém. Vale a pena perder a cabeça pelo meu reino. Vale a pena perder. Porque quando você perde a sua vida, ganhá-la-á. Quando você sai deste mundo, dessa sociedade, você entra no reino. Quando você passa pela porta, que é Cristo, você sai desse mundo. E o Senhor, Ele fez um ato, olha, vocês vão repetir isso aqui, para vocês não esquecerem nunca, eu faço uma aliança com vocês. Eis-me aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue. Oremos. Paizinho querido, quanta graça, quanto amor, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Perdoa-os. Eles não sabem o que
fazem. Queremos nos alimentar dele como o corpo de Cristo, Senhor Deus. Já perdoados pelo sangue de Jesus, porque reconhecemos que aquele que confessa os seus pecados, tu tens misericórdia, Senhor, e perdoa de todo o pecado. Muito obrigado. Recebe esse alimento, Senhor, assim como aqueles que estão em casa, nessa hora também. Consagramos a Ti, Senhor Deus, e como está escrito na Tua palavra. E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele de todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E como o Teu Filho já disse, Senhor, aqui, queremos participar da nova aliança, Senhor Deus, que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ao derramar aquele sangue ali naquela cruz. Consagramos esse elemento, Paizinho querido, que possamos, ao ingerir dele, Senhor Deus, viver o Teu novo, Senhor Deus. Que uma nova unção, cada membro do Teu corpo aqui hoje, Senhor, possa levar para a sua casa, Senhor Deus, verdadeiramente decidir viver o Teu novo, Pai, essa nova aliança, em nome de Jesus. E tendo dito, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, bebei deles, em nome de Jesus. Amém. Receba seu pão, aguarde, receba o seu vinho, aguarde, para juntos, em comunhão, celebrarmos essa nova aliança.